How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus, porque se você está assistindo esta videoaula, é porque você já assistiu todos os vídeos que antecedem a este e chegou hoje na aula de número 5. É isso mesmo. Hoje nós estamos na quinta aula de antropologia. E nós estamos trabalhando, ok? A continuação aí dos aspectos que nós já começamos a trabalhar na doutrina da criação. Vou colocar aqui, ó, doutrina da criação. Por que doutrina da criação? Porque nós vemos que todas as coisas foram criadas por Deus, né? Nós lemos aí João, capítulo de número 1, versículo 12, o próprio Gênesis, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 26, nós vamos ver toda a criação de Deus, sendo que o homem é o ápice da criação de Deus, é a maior criação de Deus, e Deus, ele diferenciou o homem como criação de todas as demais criações que ele fez, ok? Nós vamos estar aprendendo isso aí, e nós, trabalhando neste ponto de vista, nós estamos observando aí os 6 dias da criação. Ok, pessoal? Os 6 dias da criação. Quando nós olhamos para os 6 dias da criação, nós temos que observar que, ok? Nós temos aí exatamente uma sequência daquilo que o próprio Deus ele vai fazer na criação em 6 dias, tendo ele terminado lá no 7º dia e descansado. Mas tratando de criação, ok? Nós estamos observando aí os 6 dias da criação, ok, pessoal? É importante que você venha sempre memorizar tudo aquilo que nós estamos falando, ok? Eu deixei uma lição de casa aí para vocês, que foi estudar sobre o canópio, ok? Eu quero agradecer aí a vida de todos os alunos que estão participando aí, é uma aula EAD, tem alunos presenciais que assistem também esta aula, é uma aula de suporte, os alunos que estudam por correspondência e os alunos que estudam semipresencial, mas no maior, no todo, nós temos aí os alunos do curso EAD, do curso à distância, que assistem com maior frequência essas videoaulas. E nós temos aí a participação dos alunos, ok? Vou colocar aí a imagem do nosso irmão, aluno lá de Piruíbe, que Deus abençoe, compartilhou aí, né, a lição de casa, mandou lá evolucionismo e criacionismo. Parabéns aí para todos os alunos que enviaram mensagens, que fazem comentários, que fazem as suas perguntas, porque assim nós crescemos em graça e conhecimento. E toda pergunta que é necessário haver uma resposta para um esclarecimento, ela nos traz aí
uma maior importância para o nosso elevo espiritual, ok, pessoal? Então é muito importante que você faça toda a leitura do livro, que você acompanhe aí essas videoaulas, faça as lições de casa, aonde nós colocarmos aí um trabalho, participe, envie a sua foto, envie a sua mensagem, tire print, foto aí do seu caderno, ok? E envie para nós no WhatsApp Business, ok, pessoal? Será muito importante para que nós possamos crescer cada vez mais e aprender a cada dia dentro do curso Médio em Teologia, ok, pessoal? Hoje, para nós darmos início, claro que nós vamos detalhar ali os 6 dias da criação. Hoje nós vamos dar continuidade a partir do dia 2º da criação, que nós paramos aí na aula que antecedeu a esta, que foi a 4ª aula da matéria Antropologia, e hoje em especial nós iremos dar sequência aí até findarmos aí os 6 dias da criação no ponto de vista bíblico, ok? E também teológico, ok, pessoal? Eu quero ler aqui os Salmos de número 19 e o verso 1º, ok? Um verso maravilhoso, um verso especial, verso este que na minha conversão, quando eu comecei a estudar teologia, lá no curso básico, há 18 anos atrás, nós aprendemos este texto e ficamos maravilhados com ele, ok? E ele, em especial, tratando da criação, é um texto para nós fazermos menção nesta videoaula, ok, pessoal? Vamos então ler aqui este texto tão maravilhoso. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Ok? Vamos orar a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, queremos te glorificar, te exaltar e te engrandecer, e pedir que uma vez mais o Senhor abençoe a cada um dos alunos, que o Senhor venha iluminar os nossos pensamentos concernente à Tua Palavra e os estudos teológicos que aqui serão abordados, porque nós estamos aprendendo sobre o Seu poder criativo, onde todas as coisas foram feitas e criadas pelo Senhor, que é eterno e bendito para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos para o slide. Lembrando que nós estamos continuando aí a questão que envolvia o globo da Terra, uma cortina, ok? De água aí, né? Vou voltar aqui o slide para você relembrar esta questão, para nós podermos dar continuidade, ok? Gênesis capítulo 1, do versículo 6 ao 8, era o 2º dia da criação, a criação do firmamento, ok? Nós já lemos aqui na aula que antecedeu a esta, mas agora iremos fazer menção de novo, apenas para darmos continuidade e não nos perdermos aí na referência, ok? Deus fez surgir o firmamento ou expansão, referindo-se à separação das águas atmosféricas das terrestres. Entende-se que uma vasta cortina líquida nebulosa cobria a Terra e impedia que a luz solar a vencesse. Ok, pessoal? Agora sim vamos dar continuidade aí no slide. Ela submetia o planeta a um juízo de trevas impenetráveis. Era uma massa de água atmosférica que se condensava com o vapor da Terra. Mas Deus estabeleceu a separação das águas debaixo da expansão, que se evaporaram para formarem nuvens e se transformarem em água potável. O 3º dia, a criação da terra, mar e plantas. Ok, pessoal, nós vamos fazer uma pausa ativa aqui para nós, antes de entrarmos aí no 3º dia da criação, nós já anunciarmos aqui como foi a sequência da criação, ok? Lembrando que se você estudou aí a teoria do canópio, é apenas para você ter conhecimento daquilo que já se fala ou se pensa acerca da criação. Lembrando que, embora possamos aprender de um ponto de vista filosófico, científico e teorias, a nossa referência, ela será sempre, e eu digo sempre,
a palavra de Deus, ok, pessoal? Então, a nossa referência para a criação, dentre todos os demais textos que nós podemos encontrar para fazer uma junção concernente à sistemática observando a criação, nós temos como base principal Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1 até o versículo de número 26, ok? Quando nós vemos Deus, então, criar o homem, a revelação de Deus dentro da criação até o ser humano, ok, pessoal? Então, nós temos aí no primeiro dia, ok, pessoal? Se você leu aí os versículos de número 4, né? Nós começamos no 3 e o versículo de número 4, nós vimos que no primeiro dia Deus criou a luz, ok? Deus criou no primeiro dia a luz, ok? No segundo dia, nós temos aí a criação do firmamento. Ok, pessoal? Primeiro dia, luz, ok? Nós temos no segundo dia, firmamento. Em algumas versões, estará aí expansão, tá, pessoal? Mas é importante, é por isso que eu sempre falo, ó, vou fazer uma pausa ativa aqui, porque existe um segredo a se observar, que muitos passam desapercebidos, ok, pessoal? Quando se usa esta expressão, firmamento, ok? Tem muitas pessoas que ao ler o texto, sem prestar atenção nos detalhes na Bíblia, é muito importante, pessoal. Um ponto, uma vírgula, um tempo, um espaço, ok? Todos os detalhes que estão na Bíblia, eles são muito importantes a serem observados, ok? Então, olha quando nós vemos aqui, ó. Aqui na versão de Almeida que eu estou usando, está assim no versículo 6. E disse Deus, lembrando, tá, pessoal? Bíblia para fazer o acompanhamento. Eu deixei a lição de casa aí para vocês lerem o capítulo 1. Lembrando que nós estamos trabalhando apenas com Gênesis capítulo 1. Então você sabe que o versículo 1 ao 26 que eu estou fazendo referência é do capítulo 1 de Gênesis, ok, pessoal? Então, olha só. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Olha o 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Ok, pessoal? Então, versículo 7. Pessoal, essa expansão aqui, este firmamento que Deus criou, ok, pessoal? Vou colocar aqui também entre parênteses, ok? Expansão, ok? Pessoal, essa expansão que Deus criou aí, no versículo 7, o firmamento, né? Não é a terra, ok? Preste muita atenção. O firmamento do versículo de número 7, criado por Deus, não é a terra. O firmamento, a expansão que Deus está criando aqui, ok, pessoal? A expansão que está citada neste texto, ela faz separação das águas que estavam debaixo e das águas que estavam sobre a expansão. Por isso que eu pedi para vocês fazerem aí uma pesquisa do Canópio. Olha o que diz o versículo de número 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Olha o versículo 8, pessoal, vou ler de novo. E chamou Deus a expansão céus, ok? Então, este firmamento criado no segundo dia não é a terra. O firmamento, a expansão que separava as águas, era chamado firmamento expansão. Deus criou a expansão, ok?
E ele separou com essa expansão as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, ok? Esta é a maneira que o texto expressa, ok? Deus fez uma expansão e ele separou as águas que estavam debaixo e as águas que estavam sobre. E Deus chamou no versículo de número 8 o nome dessa expansão céus. Olha que tremendo, ok? Deus chamou o nome dessa separação, dessa expansão, deste firmamento, céus. Então, pessoal, preste muita atenção. Haviam águas sobre o firmamento, que é os céus, e havia água debaixo do firmamento, chamado céus, ok? Este é o segundo dia da criação. Isso é muito importante, pessoal. Você prestar atenção nos detalhes que a Bíblia nos dá e que às vezes passam desapercebidos. Quando Deus criou, primeiro criou a luz. Nós trouxemos aí dentro das aulas que antecederam a esta, a questão da luz, onde se encontra, de um ponto de vista, a luz cósmica, a luz criada por Deus, e esta luz que foi criada por Deus antes de haver os luzeiros, antes de haver o sol e a lua, Deus já fez o dia e separou a luz chamando dia e separou as trevas chamando noite, ok? Então não tínhamos ainda contagem de dias, mas já tínhamos a luz, as trevas elas antecederam a luz, Deus então cria a luz Deus chama dia e as trevas Deus chama noite. No segundo dia, já havendo a luz criado, Deus cria um firmamento, uma expansão, e ele faz separação das águas que estavam debaixo da expansão, e ele faz separação das águas que estavam sobre a expansão. Então nós temos a luz, nós temos uma expansão, e nós temos águas, ok? Nós temos aí a criação. Existem pessoas que têm o ponto de vista do criacionismo, no ponto de vista da ciência, e eles vão juntar este período aqui com o período exozoico, ok? Nós estudamos isso lá no bacharel em teologia, mas aqui no médio você não precisa se preocupar com isso, ok? Nós não iremos trabalhar com os períodos dentro da história e trabalhar o período do processo de bilhões de anos. Não vamos trabalhar com isso. O importante é só você lembrar que no primeiro dia Deus criou a luz, no segundo dia Deus criou o firmamento, e este firmamento não é terra. Versículo 8. E chamou Deus a expansão céus, ok? Então Deus fez os céus e separou as águas que estavam debaixo dos céus e as águas que estavam sobre os céus, ok? É muito importante nós observarmos os passos da criação. Então, agora sim, nós iremos entrar no terceiro dia da criação, ok? Vamos para o slide. No terceiro dia da criação, o Criador, depois da separação das águas, é muito importante você lembrar isso, águas sobre e águas debaixo da expansão, ordenou que aparecesse a porção seca. Aí sim nós temos a terra, apareceu, que é a parte sólida deste planeta, a terra. Alguns geológicos acreditam que originalmente a porção seca em Gênesis capítulo de número 1, versículo 9, fosse um só continente. As especulações acerca deste assunto são muitas, mas nenhuma é sustentável. A grande verdade é que a parte seca, hoje disposta no planeta em 5 continentes, existe e foi capacitada para produzir toda a vegetação em forma de ervas variadas que dão sementes e árvores frutíferas. Estes elementos vitais, vegetação, seriam os produtos de alimentos para a sobrevivência dos seres vivos. O quarto dia, ok, pessoal?
Eu quero fazer aquela pausa ativa aqui, porque nós não podemos ir para o quarto dia da criação sem já mencionar aqui, fazer a leitura do texto, para encontrarmos no versículo de número 9, claro que estamos falando do capítulo 1 de Gênesis, a porção seca, ok? E esta porção seca, ok? Nós chamamos de terra, ok, pessoal? Vou colocar aqui, ó, porção seca, ok? A porção seca que vai aparecer é exatamente a terra, ok, pessoal? Terceiro dia, então vamos decorar isso aí? Primeiro dia, luz. Segundo dia, firmamento. Terceiro dia, isto, terra. Vamos fazer a leitura do texto aí, pessoal. Versículo 9, vamos lá? Bíblia Sagrada. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Ok, pessoal? Toda aula eu deixo aí um comentário. Como nós estamos falando sobre teoria da criação, né? Claro que no ponto de vista bíblico não é teoria. Nós estamos trabalhando com a criação de Deus, a criação do próprio Deus, Deus criando, foi Deus quem criou, foi Deus quem fez, foi Deus quem formou, ok? Então nós temos aqui a criação original do ponto de vista bíblico e teológico, em que, crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, inefável, inerrante, inspirada por Deus, inspirada pelo seu Espírito Santo, pelos autores sagrados, nós temos aqui a verdadeira palavra de Deus revelada, revelando também o próprio Deus no poder da sua criação. Então, cremos que tudo que está inserido na Bíblia, na palavra de Deus, é a verdade que não pode ser mudada. É a verdade divina revelada a nós, seres humanos, para conhecermos as grandezas deste Deus e compreendermos quem é Deus, o que Ele espera de nós, por que Ele enviou o seu Filho, e hoje nós cremos na salvação eterna, e um dia estaremos juntos com o Criador, contemplando a grandeza, não somente daquilo que um dia Ele já criou, mas daquilo que Ele preparou desde antes da fundação do mundo, para todos aqueles que creem no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, e estaremos todos juntos adorando a Ele na beleza da sua santidade. Deus Criador e poderoso, o nosso Senhor. Amém? Mas tratando da criação, nós temos aí a porção seca, ok, pessoal? Presta muita atenção. Ó, Deus criou primeiro a luz. Vou fazer aqui uns reflexos para representar a luz. Esta luz aí, pessoal, nós até trouxemos aí a ideia da luz cósmica. Deus faz a expansão. As águas estão debaixo da expansão, tá? Vou fazer um desenho aqui de um marzinho aqui dentro. Estão debaixo da expansão. E nós temos águas, olha aí, sobre a expansão. Essa é a criação. E no versículo 9, Deus diz assim, olha, ajuntem-se as águas, ok? Em um único lugar. Deus mandou as águas se ajuntarem em um único lugar. E Deus fez surgir a porção seca, ok? E eu vou colocar as águas aqui agora, ok? Dentro da porção seca. Então nós temos aqui a terra, nós temos os céus e nós temos o que está sobre a expansão, que é os céus, ok? E aqui agora sim, nós temos a porção seca que nós chamamos de terra. E como eu falei, como nós estamos trabalhando a questão sobre a criação, existe um outro estudo sobre a porção seca, ok? Em que acredita-se que no passado muito distante, os continentes que nós temos hoje, eles eram apenas um. E com o tempo, eles se dividiram para chegar ao estado que nós temos hoje, ok? Esta parte do estudo sobre a porção seca,
nos leva a pensar em Lemúria, ok? Vou deixar aí uma pesquisa para vocês fazerem aí também, no Google, assistam um vídeo no YouTube e vocês vão aprender, estudar, pesquisar sobre Lemúria, ok? Nós vimos aqui as teorias entre Gênesis, capítulo de número 1 e versículo 2, que é a teoria do hiato, teoria do caos ou da lacuna, como alguns chamam, a teoria chamada ex nihilo, que trabalha com a criação progressiva e contínua. Deus ele foi criando em uma sequência. Nós temos aqui também a teoria do canópio, que eu trouxe para vocês pesquisarem. E hoje, falando da porção seca, nós estamos falando aí sobre Lemúria, ok? Quando dentro dessa teoria, deste pensamento, os continentes eram apenas um, ok? E depois eles se dividiram para a Terra chegar no estado que está hoje, ok, pessoal? Então, pesquise lá na internet, Lemúria, ok? Pesquise no Google, Lemúria, e você vai ver ali alguns desenhos, comentários, vídeos, estudos sobre o continente conhecido como era dentro deste pensamento Lemúria, ok? Mas nós sabemos que hoje nós temos aí os 5 continentes com um aspecto geográfico em especial que foi criado aí pelo próprio Deus. Nós sabemos que ele criou a porção seca, ele criou as ervas, ele criou as árvores frutíferas, criou todo tipo de relva existente, ele criou os animais, os seres vivos, os peixes, as aves, e tudo isso nós estaremos vendo nos vídeos que ainda iremos assistir sobre a criação, ok? Então nós estudamos aí no primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus ele criou o firmamento, a expansão, e no terceiro dia, Deus ele criou a porção seca, a terra, ok? Olha o versículo 10. E chamou Deus a porção seca, a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Oh, glória a Deus! Então veja que este ajuntamento das águas em um só lugar, Deus disse, haja porção seca. E Deus chamou a porção seca terra, e o ajuntamento das águas, Deus chamou mares, ok, pessoal? Então, veja bem, nós temos agora a luz, nós temos a expansão, nós temos as águas debaixo da expansão, e nós temos agora a porção seca que surge, e os mares que estão na porção seca, que nós chamamos terra. Estamos observando aqui a criação do próprio Deus, naquilo que ele mesmo quis fazer, dar forma, criar do jeito que ele quis. Nós estamos vendo aqui a criação de Deus no livro do Gênesis, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, iremos até o versículo de número 26, ok, pessoal? Fica aí a lição para vocês estudarem hoje, continuar essa leitura, examine, encontre detalhes, procure riquezas, no versículo 1 ao versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Encontre verdades de Deus que você ainda não tinha percebido, mas elas estão lá, e nós iremos trazer em cada aula um aspecto diferente dos dias que já antecederam. Nós vimos aí até o terceiro, iremos entrar no quarto dia da criação, aonde nós iremos aprender mais sobre esta criação, em especial em que o próprio Deus criou, ali no início de todas as coisas, no livro chamado Gênesis, ok? Eu lhe aguardo na próxima videoaula, em nome de Jesus. How can I say thanks for the things you've done for me? Things
prove your love for me. The voices of a million